imundo. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. A gente sabe que a briga do crente é uma briga travada, uma briga que a gente vai chegar até o reino, como Jesus disse, a sua mensagem é tomada à força. E para a gente tomar esse reino à força, a gente tem que pagar alto preço. E o preço é estar em jejum, oração e santificação. E para estar nessa comunhão em Cristo, a Bíblia vai ensinar em Gálatas 5 a obra da carne e a obra do Espírito, a qual a gente não pode falar palavras que desagradam ao Espírito Santo, ou também deixar aquilo que desagrada ao Espírito Santo, que é a fornicação, a mentira, a fofoca. E Jesus se estressa, fica muito triste com esses atos no meio cristão, onde a gente está vendo muitos líderes, muitos cristãos se prostituindo dentro da igreja, aonde o inimigo está tomando conta e muitos estão passando despercebidos, porque o inimigo está entrando com fúria e muitos não estão vendo o que o inimigo está fazendo. Jesus, ele disse que veio a esse mundo desfazer a obra do inimigo. Mas para Jesus fazer a obra do inimigo, ele conta comigo e com você. Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 7, manda 70 homens pregar a palavra do Senhor. 12:2, ide e pregai, e eu vos lhe dou poder para expulsar demônio, curar enfermos e salvar almas. E a gente vê quando eles voltam alegre, dizendo assim: oh, em teu nome a gente curou, em teu nome a gente batizou, salvou almas, e também muitos endemoniados teve que se curvar por causa do seu nome. E Jesus vai fazer uma pergunta a eles e diz: quem diz que eu sou? Quem diz que é o Filho do Homem? Um disse: um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias ou um dos profetas. E ele vai dizer: e vós, quem diz que eu sou? Perguntando aos discípulos se ele conhecia mesmo o mestre. E Pedro vai dizer: o Senhor é o Filho de Deus, o Messias que há de vir. E eles: Jonas, não revelou tu nem carne nem sangue, mas foi o Pai que revelou a tu em Espírito. E através dessa pedra edificarei minha igreja. E a gente vê que Jesus sempre estava ensinando como deve ser santificado diante do Senhor. Jesus, quando está pregando no certo monte, quando ele vai descendo do monte, chega um leproso, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor disse: eu quero ser limpo. Jesus, ele vem sempre trazendo amor e limpando os enfermos, curando aqueles que estavam perdidos, porque ele disse: eu não vim salvação, curar não, eu vim trazer a salvação para aqueles que estão perdidos. Eu não vim buscar aqueles que estão perdidos da casa de Israel. Eu vim trazer a paz e levar o homem diante de Deus. Glória a Deus. E quando Jesus está limpando o leproso, ele bota em seu coração para atravessar ao mar. Vamos atravessar o mar, vamos lá para Gadara, em frente a Galileia. E quando ele está atravessando o mar para ir para Gadara, levanta uma tempestade tão grande, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa da canoa. Imagina uma tempestade, o barco subindo e descendo, dando aquela lapada, e Jesus não acordava. E os discípulos com medo vão dizer: mestre, acorda, você não está vendo que a gente vai se perecer, que a gente vai se afundar?
E Jesus vai, levanta e acalma a tempestade e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele encosta o barco, o endemoniado vê de longe. E ele vai se prostrar diante do Senhor. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, vem me perturbar antes do tempo. Aí Jesus pergunta a ele: quem é você? Como é seu nome? E ele vai dizer: Legião. Veja que uma legião, meu irmão, dos soldados romanos são 3.000 homens. Imagina aquele homem com 3.000 demônios dentro dele. Era muito tempo. A Bíblia diz que amarrava ele de corrente. Quando estava no outro dia, as correntes estavam estouradas. Era muita força. Está pensando que o demônio, quando vem para atingir a pessoa, ele se fica oculto. Ele vai. Aí tem muitos que estão percebendo quando é que começa a ver a transformação, a palavra, o jeito de falar. Veja que você vem me atormentar antes do tempo. Fale com uma pessoa endemoniada. Você está endemoniado. Quem é você para dizer que eu sou endemoniado? Ele vem logo com palavras duras. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Se incomoda com sua vida, diga logo isso. Porque o demônio, ele não quer se apresentar para aquela pessoa que tem visão. Ele quer ser aquela pessoa boa, tranquila, mas por trás do demônio machucando, tirando ele da presença de Deus, afastando ele da presença de Deus, da comunhão dos irmãos. E muitos estão passando impercebidos. Um certo dia o pastor estava pregando e ele falando do seu testemunho numa igreja grande. E ali ele disse que tinha 3 demônios jovens. E ele veio querendo derrubar o pastor. E ele disse: pastor, disse: olha, o primeiro veio trazendo uma mulher bonita, ofereceu para mim, mas eu estava em comunhão com Cristo, eu repreendi em oração e venci. E ele veio pela segunda vez por dinheiro, para me deixar rico. E eu orei ao Senhor e venci, porque a avareza não entrou no meu coração. E ele veio para mim com uma liderança de poder, para eu dominar todas as igrejas ao redor da cidade. Mas eu orei a Deus, permaneci firme. E ele venceu esses 3 demônios jovens da igreja. E aí ele dizendo que chegou um mais velho, um demônio mais velho, o demônio do tempo, que tem paciência. E ele disse que esse demônio falou para os 3 demônios mais jovens: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão conseguir derrubar o pastor desse jeito. Eu estou mais tempo aqui analisando ele. E ele não cai só assim. E eu vou mostrar a você como é que a gente derruba ele. E aí ele não contou o pastor o resto da história. Mas ele disse que a queda dele foi tão grande que para se levantar de volta foi terrível. Porque esse demônio do tempo, ele vem mastigando aos poucos. E a gente, muitas das vezes, a gente não percebe. É por isso que Jesus disse: a gente só vence esses demônios com oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. É com oração e jejum que a gente vence. Ele disse: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e até o inimigo vai ter que bater de retirada, porque o poder é de Jesus, é no nome dele que a gente expulsa. Aleluia. Chegou uma mulher, chegou gritando no meio dos discípulos: Senhor, Senhor, a minha filha está endemoniada, quase já morta. Ela está enferma todo santo dia, mas vai lá curar ela. E ele disse: não é necessário tirar o pão da mesa dos meus filhos e dar os cachorrinhos. E ela disse: até os cachorrinhos comem as migalhas aqui da mesa do meu Senhor. Ele disse: não vi então, mãe, a fé, vai, a tua filha está curada. É pela fé, meu irmão. Essa mulher acreditou em Jesus, e a fé, aquele demônio se bateu de retirada, porque o nome de Jesus é que expulsa. Glória a Deus. Os discípulos voltam, 70 discípulos se enganando. O nome de Jesus eu curei. Mas chegou um homem e disse: olha, meu filho, desde criança, está jogando no fogo, mesmo quando ele joga na água, e sai correndo como louco. O demônio está desde tempo antigo, desde criança, vem perturbando ele. Mas se hoje, dentro de tua mão, expulsa ele.
E Jesus disse: sai. A Bíblia diz que esse demônio sacudiu o jovem para cima, rodou ele e caiu todo quebrado. Aleluia, Jesus. Glória. Quando a gente abre o coração para as palavras negativas lá fora, a gente está abrindo um portal para as trevas entrar. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, que o coração pertence a Ele, a vida é dele, a alma é dele, a gente só tem coisas boas para oferecer. Porque quando a gente prega, quando a gente louva, quando a gente ora, o demônio tem que bater de retirada aonde ele estiver. Porque eu e você temos o dono, e é Jesus de Nazaré. O grande eu sou da Galileia. É Ele que está presente, é Ele que está dando a ordem para mim e você. Vai expulsar aquele que nos persegue. Aleluia. É Jesus. É Jesus que traz todas as coisas boas para a nossa vida. A gente diz que conhece a Jesus. A gente diz que tem fé em Jesus. Mas a gente não pratica aquilo que Jesus diz. Amar o próximo como a si mesmo. É por isso que Jesus disse: como é que você me chama Senhor, Senhor, e não obedece às minhas palavras? Um certo dia, Pedro roubaram em porte a Pedro. E Pedro chega até Jesus. Antes de entrar na casa, Jesus estava deitado. Antes de entrar, Jesus se antecipou diante de Pedro e disse: Pedro, quem é que cobra os impostos? Dos filhos ou dos de fora? E Pedro disse: de todos, Senhor. Mas o filho é necessário pagar imposto? Não, porque eu sou filho, então eu não vou pagar imposto. Mas para que não haja escândalo em Pedro. Para que não haja escândalo. Pedro tinha palavras duras. Ele podia trazer um escândalo tamanho por causa do imposto. Mas Jesus foi lá: Pedro, para que não haja escândalo, vai pescar. O primeiro peixe que pegar, tu puxa, Pedro, e lá tem uma dáctima. Paga a minha e o teu imposto. Para que não haja escândalo. Veja que Jesus, ele é tremendo. Ele observou, porque Pedro tem um portal muito grande e o inimigo ficava rodeando a Pedro. Mas Jesus disse: para que não haja escândalo, Pedro, em meu nome, vai e paga. Pedro pagou o imposto de Jesus, o imposto dele para pedir o troco. Para você ver que Deus, ele abençoa. Então, meu irmão, é momento da gente andar na santificação, buscando ao Senhor todo santo dia, fazendo culto racional, se oferecendo a Ele de corpo e alma e dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu filho, eu sou da luz, eu não sou da treva, então me ajuda a fechar essa brecha. A gente tem que permanecer na brecha, firme. Como em Atos dos Apóstolos, estavam ali todos reunidos, orando 10 dias sem parar. Mas quando veio o Espírito Santo, derramou língua repartida como fogo, todos foram cheios. Está Pedro pregando, está Paulo pregando. Em Atos 19, a Bíblia vai dizer que os filhos do sacerdote, 7 homens, conhecendo a Torá, conhecendo o livro profético, mas eles conheciam o Novo Testamento de Cristo. Aí ele vê Paulo expulsando o demônio e vai tentar expulsar um também. E disse: em nome de Jesus é quem Paulo prega, sai dele. A Bíblia diz que esse demônio se levantou e disse: eu conheço a Jesus e sei bem que é Paulo, mas vocês eu não conheço não. E a Bíblia diz que esses homens levaram um cacete tão grande, meu irmão. Eles levaram uma pisa de um homem só, 7 homens. Porque ninguém me entenda, meu irmão. Ninguém estenda a mão se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado, não estenda a mão naquele que está endemoniado. Porque a carga é grande, meu irmão. A carga é pesada. A carga é grande. É por muitos aí fica criticando os pentecostes. E eu já disse para uns aí, um batista, eles não precisam estar rodando, falando língua estranha. Eu disse: vai lá, meu irmão, já que você disse que é da carne, estenda a mão e expulsa. Não posso. Expulsa, meu irmão. Mas o pastor verdadeiro, ele conhece quando é da carne, quando está girando, quando está rodando. A gente sabe muito bem quando é da carne e do espírito, meu irmão.
Porque o Espírito ele vem para enganar, para derrubar, para envergonhar, para matar. Mas o Espírito Santo não, ele vem para edificar a igreja. Ele vem para trazer transformação à igreja. Ele vem para mudar o ambiente. Então, tanto faz como você roda no Espírito, ou fala língua estranha no Espírito, a Bíblia diz que é para edificação da igreja. Edificação da igreja. Aleluia, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Às vezes, Jesus amado, meu Deus. não é só os idosos que abrem as portas para o inimigo entrar. A gente tem que observar também as crianças e os adolescentes, porque é onde ele mais age na vida cristã. Os adolescentes para tirar da posição do Evangelho, e as crianças para perturbar os pais que estão no Evangelho. Então a gente tem que ser discernimento de espírito. Eu peço isso todo santo dia na minha oração. Senhor, me dá discernimento de espírito, para que a tua igreja não possa ser enganada, para que a gente possa edificar a igreja no teu santo nome. Então, meu irmão, perceba que Jesus, quando chega em Gadara, ele vai expulsar aquele endemoniado, sai dele, e ele vai dizer: permita que eu vá naqueles porcos, 2.000 porcos. E Jesus disse: vai. Veja que os romanos andavam com a bandeira, e no meio da bandeira tinha um símbolo de um porco. E os judeus não comem porco por causa dos cascos, que é três pontas. Os judeus não comem esses animais que têm casco. Ele come animais de ovelha, como ovelha, vaca, bode, mas porco, cavalo, jumento não come, é imundo. Então, quando os demônios diziam: permita que eu vou aos porcos, ele estava referindo aos romanos que andavam consigo como porco de guerra. Então ele permitiu. Então Jesus disse: vai, porque a cidade dos Gadarenos não era uma cidade de justo, era uma cidade de ímpio. Por isso que eles criavam os porcos. Então para eles tanto faz criar porco ou ovelha, mas necessário para eles eram os porcos. Então os porcos eram imundos. Então quando eles foram aos porcos, os demônios foram em porcos, os que estavam pacetando os porcos correram e foram avisar os seus donos. E quando os donos voltam e veem que os porcos estavam tudo morridos lá no rio, ele olhou para Jesus e disse: se afasta daqui, a gente não quer você aqui não, se afaste. Mas o homem que foi curado, que foi liberto, ele disse: Senhor, permita que eu vá com você aonde o Senhor for. Mas Jesus disse: não, ficai aqui e anunciai tudo que eu fiz através de você. Jesus, toda vez que fazia um milagre, ele disse: vai e não conta a ninguém. Mas esse ele disse: vai e falar tudo que eu fiz. Então Jesus tinha pressa para salvar o povo de Gadara. O povo era ímpio, o povo não escutava a Torá, o povo não escutava a lei profética. Então Jesus tinha pressa para pregar o seu evangelho. Então teve necessário Jesus passar por uma tribulação, uma tempestade, para mostrar para o discípulo: esse aqui vai ser o pastor dessa terra, é ele que vai edificar aqui, é ele que vai levar meu nome e salvar essa nação. Jesus vai procurar os perdidos, meu irmão. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Ele veio para desfazer a obra do maligno, que quer destruir casamento, que quer ver contenda no meio da família, que quer ver o irmão, a irmã desempregado passando necessidade. Jesus veio com o nome poderoso para expulsar as trevas. É por isso que ele disse que eu e vocês somos o sal dessa terra. A gente somos a luz do mundo. Quem está em luz sempre brilha, quem está em sal sempre dá gosto, porque a gente somos o sal da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Eita Deus grande, glória a Jesus. Jesus sai de Gadara. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora Jesus vai entrar em Cafarnaum. Glória a Jesus. E Cafarnaum vai curar aquele servo de Sutirião que estava enfermo. De Cafarnaum ele está indo para Jerusalém. E quando ele está perto de Jerusalém, a mensagem que a pastora leu
um príncipe da sinagoga, sua filha quase à beira da morte, quando ele saiu de casa para chamar um mestre para curar sua filha. Veja que os judeus, o príncipe da sinagoga, esse mesmo que foi atrás de Jesus, não acreditava que ele era o Messias, mas agora ele queria que o Messias, que ele não acreditava, fosse na casa dele curar a filha dele. Aleluia, Jesus. E Jesus disse: vamos lá. Jesus era amor. Quando ele vê um príncipe vindo, ele diz: não posso abandonar esse príncipe, vou mostrar a ele quem é que sou eu. Eu sou o rei dos judeus. Aleluia. E quando Jesus entra na casa de Jairo, está lá todo mundo chorando, está todo mundo falando, e Jesus está dizendo: sai todos, porque a menina não está morta, ela só dorme. Mangaram de Jesus, mas quando Jesus chega para a menina, está ali, está como se levanta, eles observaram quem é Jesus. Jesus é o rei dos judeus. Glória a Deus. Ele é. Os judeus ainda esperam o Messias. E fizeram uma pergunta a um judeu e disse: quando é que o Messias vai voltar? Aí ele diz: o Messias já voltou. Mas foi aquele 2000 anos atrás que estava na cruz? Não, aquele é um falso profeta. É 2 anos sem Messias e 2 anos com Messias. Aí o cara diz: como assim? Porque a gente está esperando ele voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer maravilha, vai nos dar bênção, poder. E ele esqueceu que Jesus, quando veio, foi trazendo maravilha, dando bênção e poder para aqueles que querem. Aleluia. Só que somente. Agora, a gente vai ver que Jesus está caminhando por toda a cidade de Jerusalém, Judá e Israel. A Bíblia diz que a multidão era tanta que o povo caía e a multidão não queria nem saber de que estava caindo, passava por cima. E Jesus ia na frente. E Jesus só pregava o amor. Bem-aventurado aqueles que são humildes, bem-aventurado aqueles que são pacificadores, bem-aventurados são aqueles que é perseguido por causa do meu nome, bem-aventurados são aqueles que procuram a justiça. E Jesus vai pregando, ensinando como a gente deve andar. Interessante é quando Jesus diz, está no monte da montanha, e disse: Senhor, os discípulos do Senhor nos ensina a orar. E o Senhor vai dar um modelo de oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo nome, venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glória a Deus. Quem está na terra, irmão, tem que buscar algo que vem do céu. Aleluia, Jesus. Porque a gente aqui na terra, a gente pode buscar alguma coisa aqui na terra? Pode sim. Porque Deus disse que o ouro dessa terra é bom. E Ele disse também, o próprio Deus disse que a gente ia comer do bom e do melhor. Mas para isso a gente tem que pagar um preço. A gente tem que batalhar, a gente tem que vencer. Mas não esquecendo que nós dependemos dEle. Jesus disse: o pão de cada dia nos dá hoje. Não adianta a gente guardar o pão para amanhã. Se lembra do maná? Deus disse: comeu o maná hoje, não coma amanhã. E muitos pegavam o maná e guardavam. Quando chegava no outro dia, o maná estava estragado, não tinha como comer. Porque Deus queria que todos fossem dependentes dele. Bem assim, Jesus disse na oração, quando for orar e quando tiver a multidão, não diga só meu Pai. Meu Pai, a gente diz quando está sozinho, mas quando está todo mundo, diz: Pai nosso. Aleluia. Porque quando a gente diz nosso, a gente está em comunhão. E quem está em comunhão, meu irmão, está com aquela brasa de fogo acesa que sobe ao céu. E quando sobe ao céu, um anjo desce para dar resposta. Aleluia. Glória a Lembre de Deus. Atos 2, quando todos estavam reunidos, orando, e o fogo desceu. Aleluia, Jesus. É por isso que eu peço a todos nós: estamos aqui em um só propósito. Que propósito? Ir ao céu. Estamos aqui em um só propósito. Que propósito? Se santificar, meditar, pregar a palavra do Senhor, que é a promessa de Deus e o mandamento de Cristo, ir e pregar a toda criatura. Aleluia. Tem que obedecer. Se você diz que ama a Jesus, que ama a Deus,
tem que obedecer, senão naquele grande dia ele vai dizer, afasta de mim, porque tu praticaste a iniquidade. E Jesus disse, como é que tu me chama de Senhor, Senhor, se não obedece a minha palavra? Não adianta a gente louvar, gritar, perrear, clamar alto se a gente não fazer o que é certo, meu irmão. Jesus disse, quando aquele bater na sua face, ofereça a outra. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém começar a criticar com você, quando alguém começar a apontar para você, quando alguém começar a blasfemar com você, deixe ele blasfemar mais. Não ligue não, porque ele está batendo numa face e a outra se está dando, porque você está dando as costas para esse povo. Não é a lapada, é Jesus dizendo, ele vai lhe apredejar. Mas deixa ele continuar, porque você está dando a outra face. Ele vai querer lhe furar. Deixa ele lhe furar, porque você está dando a outra face. É Jesus dizendo, seja manso como eu sou, mas também ser astúcio, perseverante e observando aonde está o erro, para que a gente possa ir diantamente do erro. Examine-se o homem a si mesmo, como Paulo disse. Aí às vezes as coisas estão dando errada na nossa vida. E a gente clama a Deus. Por que isso tudo? Mas já examinou porque as coisas estão dando errado? Já se examinou porque as coisas não estão influindo? Já se examinou porque a bênção ainda não veio? Glória a Deus. Eu sei que muitos de nós leva flechada na mente. Às vezes vem o passado na mente, nos acusando. Às vezes vem uma flechada de um desejo que não é nosso. Mas às vezes quando a gente pede perdão ao Senhor e começa a orar ao Senhor, Senhor, essas flechadas não me pertencem mais, porque eu agora sou uma nova criatura. Então me reveste com o capacete da salvação, para que eu não possa me lembrar mais dessas coisas não vêm na minha mente, para que ela não desça para o coração. Aleluia. Me ajuda a ser fiel a Ti, ó Pai. Me ajuda a se libertar dessa tentação terrível, porque essa tentação é do inimigo. Você lembra quando Paulo disse que o inimigo vem bofetear ele todo santo dia, e ele tem aquele espinho na carne? Era o próprio demônio batendo nele. Olha o que tu fez, isso nunca vai sair de você. Mas Paulo, ele sempre estava de joelho, repreendendo o inimigo. E no final do seu tempo, ele disse, eu guardei a fé e venci, tive um bom combate. Glória a Deus. Será que a gente consegue guardar a nossa fé? Porque Jesus disse, quando o Filho do Homem vier à terra, será que ele vai encontrar um homem com fé? E o que mais a gente prega é essa salvação para esse povo. E a gente prega, Jesus está voltando, meu irmão, se arrependa dos seus pecados. E a gente tem um inimigo que quer fazer você de palhaço. Então para com essa loucura que a gente faz, que vocês fazem nesse mundo, meu irmão. Um dia eu já fiz isso. Olhe para mim agora, eu pertenço ao nosso Senhor e Salvador. Mas sabe o que ele diz, irmão? Ele disse, Jesus é um a todo. Jesus, ele sabe quem ele quer. Ali está certo. A pregação a gente prega de salvação. Mas eles esqueceram quando a gente toca em Noé. A gente vê Noé. Quando pregar para aquele povo, o dilúvio está vindo. Deus vai mandar água, Deus vai mandar chuva. Se arrependa, minha gente, do pecado. 150 anos Noé pregou sobre isso. E aquele tempo não chovia. E quando veio a chuva, água de baixo e água de cima que abriu as comportas do céu, aí já era tarde para todos. E a gente prega a salvação, meu irmão. Jesus está voltando. Ah, mas está com mais de 2000 anos que a gente prega isso e ele ainda não voltou. O dia e a hora ninguém sabe, mas Deus sabe. E eu espero. Pode passar 3.000 anos. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar, porque ele mesmo disse, eu voltarei e resgatarei a minha igreja. Eu resgatarei a minha igreja. Então entenda, se a gente quer a salvação,
Se a gente quer andar na união, na comunhão, Aleluia, Jesus. se a gente quer ter poder do céu, Deus Santo, glória a Jesus, meu Deus. então vamos entender, irmão. Deus Santo. Nós somos uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Como o Tiago disse, Glória a Jesus. é mais fácil frear Fala, Jesus. a língua de um animal do que de um ser humano. Jesus. Glória a Jesus. Então é necessário a gente se refrear mais mesmo. Todas as vezes que vem a tentação para parar cada um de nós sabemos a quem buscar. Jesus de Nazaré. Esse nome tem poder. Esse nome é o que edifica a vida do crente. Yeshua HaMashiach. É Ele que edifica a nossa alma. O ministério de Cristo, ele abriu o livro de Isaías. E quando ele leu o livro, está consumado. O livro hoje se cumpriu. Porque ele veio para curar enfermo, expulsar demônio, dar vista ao cego e salvar a alma perdida para o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra se cumpriu. Eita, Deus. E desde 2000 anos, Jesus, quando prega através de mim e de você, a alma se rende ao Senhor. Glória a Deus. Enfermos são curados. Demônios são expulsos. Glória a Deus. E se você ouvir algum milagre de Cristo na sua vida, até cego vai ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um certo dia a gente estava na casa da tia da pastora, ministrando. Aí estava eu e o diácono Júnior na porta. E lá tinha um pé de pinha, você lembra, gente? Pé de pinha. Aí eu e o Júnior olhou para a pinha assim, essa pinha não dá fruto. Aí eu disse, sai cai pinha, amanhã tu está seca. O mesmo arrepio que eu tive, ele teve. E foi uma coisa boa. Glória a Deus. Veio a fé e depois a fé fugiu. Porque a gente falei com fé. Aí no caminhada do Evangelho, logo no começo, a fé saiu. Eu desacreditei. Mas o poder veio. Faltou fé. É por isso que a gente pega a Jesus, é lindo demais. Quando a gente vê Jesus pregando na sua oração em João 17, ele disse, Pai, eu rogo por aqueles que tu me deste, eu não rogo pelo mundo. Pai, eu e o Senhor somos um. Para me dar autoridade para que eles também sejam um igual a nós. Glória a Deus. E os discípulos pegaram isso para eles. E veja o que aconteceu. Até os diáconos, que nem Estevão, Filipe, vários também teve poder. E até uns anos atrás também já havia uns diáconos orando e curando os enfermos. Glória a Deus. Meu Deus. Já vi a minha pastora também orando Aleluia. e salvando um bebezinho dentro da barriga de uma mulher. Grande Deus. Já vi ela orando também pelo enfermo ser curado. Aleluia. Um certo dia a gente foi levar a pregadora Camila em casa, de volta, mas estava com dor de ouvido. Aí a pastora foi lá e disse, se você crê, ela mulher disse, creio. E ela botou um óleo e a mulher foi curada do seu ouvido. Todo mundo por Glória a quê? Deus. Se tu crer, verá a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória E ela vamos. Vamos orar. Amém? Ore para expulsar esse demônio. Para que ele não possa nos tocar, não tocar a enfermidade, não tocar no nosso corpo, no estresse. Para que ele venha se afastar, para que ele venha ser queimado pela glória de Deus. Convido os anjos de Acã